Glória a Deus, aleluia. Como vai dizer em 2 Pedro 1,20, não podemos ter uso pessoal da Sagrada Escritura. A Bíblia nos relata, aquele que conhece a Bíblia, tanto o Velho Testamento e o Novo, não cai nessa contradição. Cristo só tem uma noiva. Cristo fundou só uma igreja. Cristo deixou seu pastoreio só para uma pessoa. Em João 21, do 15 até o 17, deu pastoreio, de ser pastor, de pastorear os 11 a Pedro. Sobre ti, Pedro, Mateus 16 até o 20 vai ter esse, ou então Marcos 8, 27, 33, ou Lucas 18, 22. Edificarei a minha igreja. Como nós vamos identificar essa igreja que Cristo fundou e foi edificado pelos apóstolos através do Espírito Santo, não através de homem. A revelação veio da glória de Deus. Simão Pedro respondeu: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Acabou. Vê revelação de homem? Vê revelação da carne e do sangue? Vê revelação de Martinho Lutero, de Calvino, desses hereges? Não. Veio a revelação de Cristo? Não, de Deus. Cristo veio interpretá-lo. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A minha igreja que só tem uma noiva, a minha igreja só tem uma fé. A minha igreja que tem pastoreio, onde liga e desliga. Essa é a igreja. Mas como nós vamos conhecer essa igreja que Cristo edificou, que Cristo fundou? Primeiramente, tem que ter liturgia. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Tem que ter doutrina. Olha só. João, para identificar a verdadeira igreja de Cristo. Não a verdadeira igreja fundada por homem, não, meu irmão. Olha só. 7,14, ó. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e dizia: Este homem não fez isso tudo, de onde ele vem? Pois esse conhecimento da Escritura. Jesus respondeu: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se fala de mim. Olha só. Mesma revelação que Pedro teve. Pedro não foi homens. Jesus fala: minha doutrina não é minha, é daquele que revelou a igreja. Que Cristo iria fundar. Ia ter um pastoreio. Tem que ter sucessão apostolado. Atos dos Apóstolos ali 1, você vai entender. A igreja tem que ter liturgia, tem que ter doutrina, tem que ter sucessores, sucessão. Que Judas morreu, extraviou, tem que ter outro para surgir, para ficar no lugar de Judas. E tem que ter caminhado com Cristo. É só, cara, que interessante. 21 até o 26 vai nos ensinar, ó. Mas eu vou resumir aqui. Propuseram os dois José, chamado Barabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, orando nesse termos, o Senhor que conhece os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste para tornar nesse ministério apostolado, lugar de ajuda que se extraviou, para ir ao seu próprio lugar. Olha só. Tem que ter sucessão. Tem que ter fundador, Cristo, tem que ter pastoreio, João 21, do 15 até o 17, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama mais do que esse? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-se? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez: Ama-me? Respondeu: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. O único pastor, depois de Cristo, Pedro, para pastorear os 11. Tem que ter o quê? Assim, mesmo versículo, ó, 20 e 21. Disse-lhe, e outra vez: a paz esteja convosco. O Pai me enviou, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Aquele que fundou a igreja foi Cristo. Tem que ter o líder, o pastoreio para pastorear, tem que ter a sucessão, o apostolado, tem que ter a doutrina. É só. E tem que ter envio. Tem que ter escolha. Atos dos Apóstolos 1, 1 e
e 2, você vai lá no começo. Atos Apóstolos 1 e 2. E Mateus 10 ali também vai falar do 1 em diante, que ele escolheu. Tem que ter sacerdote, tem que ter liturgia, tem que ter doutrina, uma só unidade, não pode ter desunião. Em Coríntios 1:10, tem que estar todos na mesma unidade. Filipenses 2:2. Olha só, cara, que interessante. Ali, Atos dos Apóstolos, tem que ter líder, Pedro, tem que ter diácono, tem que ter sucessores, que são os sacerdotes. Atos dos Apóstolos, que interessante. Você identificar a igreja que ele fundou, não homens fundaram. Você está entendendo? Não homens. Atos dos Apóstolos 6, eu acho. É isso mesmo. 6, Você entender. O 6, ó. O 7. Divulgar-se sempre mais a palavra de Deus. Multiplicava-se consideravelmente números de discípulos em Jerusalém. Também grandes números de sacerdotes aderiram à fé. É só. Ó, unidade, ó. Tem que estar unidade. 4, Atos Apóstolos 4, do 32 ao 37 você vai ver. Atos Apóstolos 2:42, ter a doutrina dos apóstolos, que é a mesma doutrina que Cristo teve a revelação e falou, minha doutrina é minha doutrina do Pai. Em Efésios 4:4, também um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Em Romanos 1:8, só foi uma fé proclamada. Jesus veio para os judeus. Os judeus rejeitaram. Quem recebeu a graça? Aquele que proclamou, que anunciou, que foram os apóstolos, que foram a fé romana. A sede era em Jerusalém, foi transportada para Roma, a sede que tem hoje em dia. É fácil você identificar a igreja que Cristo fundou. Mateus 10:16. Aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem enviou Cristo foi Deus. Quem enviou, quem deu a revelação da igreja foi o próprio Deus. Quem enviou para edificar a sua própria igreja que Cristo fundou foi os apóstolos. Romanos 10:15. Como pregarão se não foram enviados? O único que só pode fundar a igreja é aquele que morreu na cruz, Atos dos Apóstolos 20:28. Só Cristo pode fundar a igreja. Vamos ver se é isso mesmo. 20:28. Tanto que eu não leio esse texto. Cuidado de vós mesmos e de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, e que ele adquiriu com seu próprio sangue. É só. Quem pastoreava a igreja? Quem era o único líder? Depois de Cristo? Pedro. Velho Testamento, quem fazia a mediação? Moisés. Moisés morreu, Josué sucedeu, sucessores. Velho Testamento era ali o tabernáculo, Êxodo 25. Depois, o tempo do rei Salomão era só um culto. No Novo Testamento era só um culto, que só tem uma noiva. A Bíblia fala só de uma noiva. Colossenses 1:18, Cristo é a cabeça da igreja. Em Coríntios 12:12, nós somos parte do corpo místico da igreja, que Cristo é a cabeça. Se nós se aparta da igreja, nós estamos se apartando do corpo místico. Então, nosso corpo fica um corpo amputado, sem um líder da cabeça. Colossenses 1, Timóteo 3:15, a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Então, tem que ter fundamento, fundador, que é Cristo. Tem que ter o quê? Pastoreio, que é Pedro. Tem que ter doutrina, que é do próprio Senhor Jesus Cristo. João 7:14, Atos dos Apóstolos 2:42, e etc. Nos evangelistas também que falam uma doutrina também. Tem que ter o quê? Sucessão, tem que ter pastoreio. Tem que ter Maria também. Atos dos Apóstolos 1:14. Quem orava para pedir o Espírito Santo ali? Maria e outras mulheres. Glória a Deus, aleluia. É fácil identificar a verdadeira igreja de Cristo. Mas as pessoas não estão interessadas nisso, de conhecer a verdade. Porque em 2 Pedro 2, do 1 e 3, vai falar que a verdade irá cair em decreto por causa dos falsos mestres. Mateus 24:24, muitos virão em meu nome, inclusive
pode enganar até os eleitos, até os escolhidos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A igreja que Cristo fundou, a igreja nos ensina, fé sem obra é uma fé morta. Eis que eu deixo 2 mandamentos, Mateus 22, ou então Lucas 8 ali, eu acho, por ali. Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso que a igreja verdadeira ensina. Glória a Deus, aleluia, meu irmão. Dá para ser salvo na igreja protestante também. Aquele que não é contra mim é a favor a mim. Mas aquele que prega, fala mal da igreja, é o próprio Satanás. Está sendo usado pelo o encardido, porque o apóstolo Paulo era usado também para perseguir a doutrina. Só você ler a dos apóstolos 9 vai ver ali, ó. Perseguia a doutrina dos apóstolos, que mostrava Cristo. Que é a mesma doutrina que Cristo ensinou aos seus 12. Ou aos seus 72. Glória a Deus, aleluia. É assim, meu irmão. Glória a Deus, aleluia.